Rolando para o esporte. Alô, alô, Leonardo Boris. Alô, alô, amigo Edinaldo Santos. Boa noite para você, amigo. Boa noite para a maior audiência do Norte e Nordeste do Brasil. E o técnico Mariano Sosso chegou na madrugada de hoje. Técnico Mariano Sosso desembarcou de forma antecipada, como já havíamos anunciado, e ele se apresentou com dois auxiliares técnicos, Diego Burran e Daniel Morales. E o preparador físico Juan Manuel Lopes chega esta semana, assim como o preparador de goleiros Robinson Pueblo. Agora tem um detalhe, Edinaldo. Ontem no Fórum Esportivo, o professor Ricardo Drubski, coordenador técnico do esporte, disse a João Vitor Amorim que o esporte está à busca de contratar 2 goleiros. Hoje eu passei o dia todo debruçado em nomes de goleiro. Ontem já dizíamos que Kaique França é um nome muito forte. Conversei com o companheiro Lucas Rosafá, lá de Campinas, e ele me disse que Kaique fez a sua rescisão contratual com a Ponte Preta. Agora veja você, Edinaldo, a Ponte Preta não depositava o FGTS do rapaz há 18 meses. E aí ele conseguiu a tutela do seu contrato. E o Lucas Rosafá, jornalista do futebol interior, me disse que ele estava acertando com o esporte por 2 anos. Eu corri atrás de fontes e tem o Vitória, que é Série A agora, está na parada. Voltei a ligar para o Lucas Rosafá, que me disse que mesmo assim com Vitória a proposta do esporte seria mais interessante. Fui direto ao empresário do Kaique França, Fernando Garcia. Essa que foi curiosa, Edinaldo. Eu me apresentei, repórter Leonardo Boris, da Rádio Jornal, aqui em Recife. Queria saber se o Kaique França está negociando com o esporte, se o senhor está negociando com o esporte. Ele me responde da seguinte maneira: estou de férias, falamos assim que eu retornar. Deu um espaço grande e botou um tremendo dedo positivo. E aí, Edinaldo, o que você interpreta? Rapaz, ele está a caminho, né? Por esse dedo positivo aí, está a caminho, né, amigo? Eu também acredito que o Kaique França seja um goleiro bem próximo ao esporte. O outro goleiro, aonde que eu pude me informar, é um goleiro argentino, numa indicação do técnico Mariano Sosso. Agora, o Kaique França, eu entrei nas redes sociais, a torcida da Ponte Preta muito chateada, porque o Kaique França, mesmo com uma campanha pífia da Ponte Preta, foi um dos destaques da Ponte. E muitos colocaram um grande desfalque para 2024, o Kaique França, que, atenção, ele rescindiu o seu contrato porque ele conseguiu a tutela dos seus direitos. 18 meses sem depositar FGTS, a Ponte Preta para com o rapaz, Edinaldo. Parece que o futebol pernambucano está fazendo um tipo de protótipo, né? Porque aqui muitas vezes acontece isso. Você vai observar, o jogador não tem um depósito do FGTS há 5, 6, 8, 10 meses. E isso está virando mania no futebol brasileiro. Isso é uma grande vergonha, né, minha gente? Isso é uma grande vergonha. A responsabilidade, seja qual for o segmento profissional da empresa, e no caso do futebol do clube, é cumprir com a sua maior obrigação, que é pagar salário, de fazer os depósitos necessários que a lei obriga. Eles sabem que isso vem em dobro, a cobrança vem em dobro, né? Por isso que se gera tanto passivo exorbitante no nosso futebol, viu, Leonardo Boris? E a Ponte Preta acaba perdendo um ativo, né? Por conta desse passivo acaba perdendo um ativo, porque ele poderia servir até de dinheiro para a Ponte Preta. Enfim, problema da Ponte Preta. Antes de começar o programa, eu tenho o hábito de ligar para pessoas ligadas à direção de futebol. E aí liguei para um membro
do Comitê Gestor de Futebol do Esporte. Ele atendeu, ficou em silêncio. Eu falei, alô, boa noite. Aí ele falou, estou resolvendo um contrato de um jogador, depois eu te ligo. Ou seja, tenho para mim que o esporte vai anunciar ou hoje, ou amanhã, ou até mesmo no Corujão. até sexta-feira, no Corujão. Ele vai anunciar jogadores, viu, Edinaldo? Será que sai alguma coisa no Corujão, não? Não, Corujão não é um hábito do esporte, não. Mas eu tô ligado, porque pode sair até no nosso movimento esportivo, né? É verdade. Isso pode acontecer. Agora, Corujão não é um hábito do esporte, não. A gente vai voltar a conversar, mas vamos ouvir o que o professor Ricardo Drubsky falou a João Vitor Amorim no Fórum Esportivo, porque realmente esse ano o torcedor do esporte ele ficou muito desconfiado com os goleiros que atuaram na meta do esporte. Começou com o Renan, depois passou para o Denis, foi para o Jordan, voltou para o Denis e ninguém inspirou confiança, professor Ricardo Drubsky. Eu acho que é isso mesmo. O esporte tem a história de dois grandes goleiros, né, que passaram recentemente. Um que fez história mesmo, que fez assim, deixou um legado muito grande, que foi o Magrão. E tem o Maílson, né, também. Então foram goleiros assim que deixaram uma marca muito grande. O Danilo Fernandes também passou uma época aqui, um período mais curto do que os outros dois, mas também deixou um legado importante. Então, assim, é aquilo, né? Tudo que vem depois disso há muita dificuldade, há uma pressão até maior, né? Então, assim, o que nós estamos à busca é de realmente goleiros assim que tenham o tamanho do esporte, né? Que tenham a envergadura que o esporte pede, né? Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, que eu até como treinador, eu sempre respeitei muito o trabalho dos especialistas, né? Que são os treinadores de goleiros. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa prateleira muito alta de busca, né? De goleiros para poder vestir a camisa do esporte. Então, nós vamos trazer 2 goleiros, né? E a gente vai ter goleiros que realmente representem bem a nossa equipe, o nosso clube, né? E o nosso estado. Então, nós vamos fazer isso. Assim, entrar em muito detalhe, o goleiro é quase que uma especialidade diferente, né? Você tem ali 11 jogadores, 10, nos 11 jogadores você tem 10 que jogam com os pés e outro, né, que é um treinamento diferente, a perfil de atleta diferente, físico, técnico, tático, enfim, habilidades diferentes, né? Agora com a lei do retorno de bola, né, que veio, e também com a regra, né, do retorno de bola e com esse novo perfil de jogo, assim, que ressurgiu, né, de uma maneira muito forte nas últimas 2 décadas, quase 2 décadas. O goleiro está tendo habilidades assim parecidas, né, semelhantes com a do jogador de linha, mas longe de ser um jogador de linha, tá longe. Por mais que a gente tenha alguns artistas aí que fazem muito bem o jogo com os pés, é uma qualidade muito diferente. Então, estamos na luta, e estamos adiantadas algumas conversas assim para fechar a qualquer momento. Então, logo, logo o esporte vai ter mais 2 goleiros, né, que realmente representem, junto com o Jordan, um trio de goleiros muito importantes para a temporada de 2024. Aí, portanto, a palavra do professor Ricardo Drubsky, que é o coordenador técnico. Agora, é uma exigência do técnico Mariano Sosso, esse goleiro que tem habilidade, mas não pode ser só goleiro, viu, Edinaldo? Tem aí, pelo menos no ataque, nas minhas contas, eu acredito que você concorda com as minhas contas, são 2 pontas direito, 2 pontas esquerdo e mais um centroavante. Certo, concordo plenamente. Além de um meia, né? É isso que eu ia acrescentar. Eu tenho a impressão que o esporte vai ter que procurar esse meia com urgência. Eu estava vendo até essas especulações, esses comentários de que a prioridade vai ser investir no Alan Ruiz para ser o meia da criação do Esporte Clube do Recife.
Não sei, cara. Eu acho que o Alan Ruiz é importante para o grupo, mas para ser o cara decisivo, não acho que seja, não. Acho que o Sport Ele pode vir até a ser, Edinaldo, mas não é o cara, na minha opinião, pelo que terminou a temporada, não é o cara para 10. Pois é, e a gente observa exatamente a temporada dele no Sport Clube do Recife, né? Me pareceu um jogador que não é aquele cara para ser o cara decisivo, né? O cara que vai realmente ser o criador do meio de campo do Sport Clube do Recife. Não estou dizendo que seja um jogador ruim ou coisa parecida, mas... Só tem um detalhe, né? O professor Anderson Moreira, ele colocou por várias vezes, aliás, a maioria, né? Fora da posição. Fora da sua posição, Fora da posição, é verdade, é verdade. Fazia parte dos equívocos claros, óbvios, do técnico Anderson Moreira, quando começou a fazer as coisas erradas nas escalas, nas substituições, e essa foi uma delas. Ele botava o jogador fora da posição, o jogador não rendia. Mas mesmo na posição dele, eu não acho que seja o cara para substituir o Jorginho. É uma aposta que vão fazer, mas acho que o Sport vai precisar também, urgentemente, de um bom meia para melhorar a qualidade técnica desse meio de campo. Agora uma pergunta para Leonardo Boris. Se alguém chegar para mim agora e dizer o Pablo Diego é só uma especulação ou tem alguma coisa encaminhada, Boris? Olha, ele está na lista, tá, Edinaldo? Ele está na lista. O Pablo Diego está na lista. Agora, se está negociando, aí é outra questão. Mas ele está na lista. O Pablo Diego, ele teve passagens por vários clubes. Ele começou a carreira no Fluminense. E na lista, a lista do Sport é muito grande. Agora, se ele está negociando e se ele é prioridade, aí é outra questão. Entendeu? É um jogador que fez a última temporada dele na Ponte Preta, não é? Ponte Preta, e foi bem. Foi bem. Ele foi bem na Ponte. Pois é. Aliás, se você for destacar a Ponte, que fez uma campanha terrível, você destaca o Kaique França e o Pablo Diego, né? Porque a campanha da Ponte Preta foi uma campanha muito irregular, muito ruim. Surpreendeu praticamente todo mundo. Quase que cai, né? Ficou à beira da queda, né? Do abismo. Exatamente, à beira do precipício, à beira do abismo. Pois é, o treinador chegou ontem ou foi hoje, Leonardo Boris? Não, chegou hoje pela madrugada, né? 4 da manhã, como eu disse há pouco. Ele chegou com os seus 2 auxiliares técnicos e ele está participando mais presencialmente das reuniões. Fica mais fácil, né? E ele também quer aprender, se aprofundar. Falar mais pausado e aprender mais a língua portuguesa, para até se comunicar melhor, não só com a imprensa, mas também com os atletas e com os dirigentes, porque se sair no castelhano rápido, aí nós vamos ter que colocar tradutor. Muito bem. E naquela transação, você falava ontem aqui, da ida do Jorginho para o CRB, ficou todo mundo comentando sobre esse garoto, Samuel, o nome dele, né? Pois é. Pois é, Edinaldo. É o Samuel Pires, né? Isso. Meio atacante, 16 anos de idade. Segundo pessoas com quem eu conversei, era um jogador já monitorado por muito tempo pela base do Sport. E esse jogador, o Sport, nessa transação, ele leva 50% dos direitos econômicos, claro que para jogar os 100% do federativo. Então, o Sport está apostando muito na valorização deste atleta. E aí talvez um financeiramente compensatório no futuro para o Sport, porque a multa do Jorginho girava em torno de 1,5 milhão. Evidentemente que o CRB não pagou esse valor. Agora, deve ter sido um valor, colocamos 500 mil, mais os 50% do jogador, o Samuel Pires. Aí, futuramente, o Sport pode fazer mais dinheiro com ele. Então, vamos aguardar.
Eu confesso que eu não conheço. Tentei pegar algumas informações do Samuel Pires lá em Alagoas. Não fui feliz. Poucas pessoas conhecem também. Agora, ele vai jogar a Copinha, né? Pelo CRB, né? Se ele vai jogar, a gente tem a oportunidade de assistir, né? Sem dúvida. Vai ser uma oportunidade boa para a gente avaliar a qualidade tão comentada desse jovem jogador Samuel Pires, que dizem maravilhas a respeito do futebol dele. Então, pelo que você colocou aí, o Sport deve ter recebido em torno de R$500 mil, mais esse jogador pela transação do Jorginho, é isso? 50%, né? Então o Sport tem 50%, o contrato do atleta por 3 anos, depois o Sport pode exercer o direito de compra total dos direitos econômicos, e aí já tem 50%. Quer dizer, é um investimento futuro, a grande verdade é essa. Tanto é que o garoto tem 16 anos, volto a repetir, e quando ele chegar da Copinha, ele vai para a base do Sport. E aí, o Mariano Sosso, que gosta muito dessa questão da base, e tem jogadores muito valorosos do Sport na base, o Samuel Pires pode ser mais um, e tem também, como membro do Comitê Gestor de Futebol do Sport, o professor João Marcelo Barros, que é coordenador da base e conhece muito bem a base. E tem o Thiago Largue. Quer dizer, tá tudo composto. No papel tá bonito, viu, Edinaldo? O Renan já foi embora, o Boris? Já. Uhum. Já. Renan já foi embora. Eu nem sei se ele estava aqui na capital pernambucana. Foi para o Juventude, foi para a Série A. E aí tem aquela questão, só para lembrar, ou para quem não ouviu, o contrato dele vai até fim de 2024, fica lá no Juventude, e aí, quando terminar o contrato dele com o Sport, obrigado, valeu por tudo, boa carreira. E fica a expectativa do empréstimo do Everton, né? Que estão falando que o Juventude está interessado, que o Guarani está interessado. Mas até agora nada de oficial. Nada. E ainda estão requentando a sopa do Renzo no Sampaio Correia. O Sport diz que não tem nada, porque é um jogador em potencial para ser usado em 2024 pelo Sport. Vamos ver. Enquanto não acontecer, aí é aquela história, né, Edinaldo? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Pois é, então vamos aguardar, porque o Sport deve começar a acelerar esse ciclo de contratação. Acredito que sim. E aí a gente fica na expectativa para ver a chegada desses jogadores. O Sport vai trazer aí... Porque tem um detalhe, né, Edinaldo? A pré-temporada, ela continua marcada para início no dia 27. É uma quarta-feira. Aí todo mundo está falando, poxa, numa quarta-feira? Sim, um dia tem que começar, né? Quarta-feira também é dia de trabalho. Então começa dia 27, aí evidentemente vão fazer testes físicos, vão fazer exames cardiológicos, tem exames laboratoriais, aí depois dá uma parada no ano novo e aí vem a pegada mais forte, que pode ser a partir da terça-feira, dia 2 de janeiro. Muito bem. Ok, Boris? Ok, meu querido.